Speakers, sejam muito bem-vindos, Lívia Belo da The Speaker. E hoje eu vou responder aqui uma dúvida que me mandaram por e-mail. Vocês são muito espertinhos, né? Me mandaram aqui uma pergunta. Quais são as situações engraçadas que já aconteceram com você durante uma apresentação? Gente, várias situações engraçadas. Na verdade, não sei se vocês já assistiram ao nosso vídeo institucional. Se vocês não assistiram, pode correr lá no nosso site e assistir. E lá eu conto um pouquinho de uma história que foi bem constrangedora pra mim. Na verdade, não foi tão engraçada, mas foi bem constrangedora. Que foi, na verdade, o meu TCC. Então, quando eu tava saindo da faculdade, me formei como fonoaudióloga, estudei 4 anos, período integral, pra ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Tive que apresentar um TCC, né? Então, durante um ano inteiro, estudei pra caramba, sabia tudo sobre aquele assunto. E na hora de apresentar o TCC, eu não sei porque, por algum motivo, eu achei que eu ia super bem, assim, eu não tinha lembrado mais daquela dificuldade que eu tinha de falar em público. Eu acho que eu estava tão preocupada com o assunto que aquilo não foi uma coisa que me preocupou. Foi eu subir no palco, quando me deram um microfone para eu apresentar, que eu vi todas as minhas amigas, deviam ter umas 100 pessoas assistindo, vários amigos de várias salas diferentes, minha família, enfim, um monte de gente ali me assistindo. Na hora que eu subi no palco foi que eu percebi, caramba, tô nessa situação horrorosa de novo, vou ter que apresentar alguma coisa. E aí eu travei, tive uma crise de pânico que eu não tinha há muito tempo, assim. Então eu comecei a tremer inteira, minha voz ela não saía, ficava presa. Eu sou uma pessoa que quando fico muito nervosa, fico com a voz muito trêmula. E eu simplesmente não conseguia apresentar. Eu ficava olhando ali pra cara da professora, desesperada, e todo mundo, vai. E eu, oh, meu Deus, que desespero. Bom, assim, acho que graças a Deus ninguém filmou essa situação, mas foi um momento onde eu realmente ficou muito... pra mim foi oficial, estou com problema, não consigo falar em público. Então não foi uma situação engraçada, mas foi uma situação muito difícil pra mim, e foi onde eu de fato tive um clique que eu falei, caramba, assim, não é possível que eu tenha tanta dificuldade, eu me formei fonoaudiólogo, eu ajudo tanta gente a se comunicar, e eu tô aqui nessa situação de pânico sem conseguir apresentar um TCC. E o que é pior, não é porque eu não conhecia o assunto, eu dominava o assunto, eu passei um ano inteiro estudando sobre aquilo. Era simplesmente porque eu fui tomada por um nervosismo. Então, essa foi uma das situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tive uma outra situação muito interessante, então eu estava participando de um evento. E normalmente, pessoal, eu já falei pra vocês em alguns textos no blog, eu gosto muito de levar meu próprio material. Então eu levo meu notebook, eu levo meu laser pointer, eu levo os meus cabos, eu levo tudo para que eu não fique dependendo de estrutura do ambiente ou da organização do evento. Nesse caso específico, era um evento gigantesco que eu fiz, num projeto que eu tinha que dar uma palestra para um monte de gente. E aí eles não deixaram eu usar meu próprio laser pointer. Eu insisti bastante para que eu pudesse usar meu laser pointer e eles não deixaram. Eu tinha que usar o laser pointer do evento. Muito bem. Então, sempre chego com muita antecedência, então deu tempo de eu treinar um pouquinho, tal, com o laser pointer novo, enfim. Durante a apresentação, pessoal, o que acontece? Era um laser pointer, eu posso procurar a imagem depois para compartilhar com vocês, mas era um laser pointer que eu não recomendo ninguém ter. É um laser pointer que, ele, além de ter o botãozinho de ir para frente e para trás, e também a luzinha vermelha, ele tem um botão que desliga a tela. E fica tudo um do lado do outro, ou seja, durante o evento, tinha que ter um rapaz responsável pela caixa de som, que deveria me dar o apoio ali. Durante o evento, era uma palestra que eu estava ministrando para 600 pessoas, então eu estava ali no auge da palestra, pá! Eu esbarrei no botão, a tela ficou preta. Só que o rapaz do som não estava do meu lado. Então foi uma vergonha, maior vergonha, porque eu fiquei, gente, alguém me ajuda. Imagina, assim, 600 pessoas olhando no auge da palestra. Gente, me ajuda, alguém me ajuda. E foram chamar o rapaz, eu fiquei lá gritando pro rapaz me ajudar. Ele estava no telefone distraído, aí ele apareceu, saiu correndo, enfim. Foi uma situação muito ruim. Então, assim, o que eu aprendi disso é cada vez mais, assim, tentem levar o material de vocês, tentem ter o material que vocês estão acostumados ou que vocês já praticaram, porque um detalhe tão pequeno, né, que era um botãozinho que eu nem tinha percebido que tinha, acabou atrapalhando muito a apresentação. E não foi só essa vez, então durante essa apresentação aconteceram mais outras vezes, só que não foi tão traumático porque o rapaz do som estava o tempo todo do meu lado, então rapidamente ele voltava à tela. Mas isso foi uma outra situação que aconteceu comigo, que trouxe uma lição aí, que é leve seu próprio equipamento. Uma outra história que eu posso compartilhar um pouco com vocês foi que eu resolvi usar um sapato novo durante uma palestra, uma apresentação. Então eu nunca tinha usado sapato e fui lá fazer a apresentação com o sapato novo. O que acontece? O sapato ele estava um pouquinho grande no meu pé.
Então, durante a apresentação, várias vezes eu caminhava, eu caminho no palco, eu tava caminhando e o sapato ficava, e eu ficava naquela situação. Então, ao invés de eu me concentrar na palestra, no que eu tinha que falar, eu tinha que ficar o tempo todo lembrando do meu sapato que estava um pouco folgado no meu pé. Então, dessa situação que eu tiro também, gente, não inventem de fazer um novo penteado, não inventem de usar um sapato novo, ou de criar coisas novas no momento da sua apresentação, porque um pequeno detalhe pode acabar te desconcentrando e, enfim, te atrapalhando um pouco, tá? E uma outra coisa que eu queria compartilhar, essa, assim, foi bem engraçada. Assim que eu fundei a The Speaker, eu comecei a fazer um projeto super importante numa empresa no Rio de Janeiro, uma empresa gigante. E eu fui chamada para fazer um treinamento e 99% das pessoas eram homens dentro do treinamento. Bom, funcionou super bem o treinamento. Em dado momento, eu tinha que passar alguns exercícios fonoaudiológicos para eles. Não sei se vocês já viram alguém fazendo exercício fonoaudiológico, mas sempre os exercícios são bem ridículos. A gente tem que fazer algumas coisas e caretas e coisas que são engraçadas. Eu sempre tive consultório, então eu sempre fiz exercícios fonoaudiológicos, eu e um paciente na minha frente. Normalmente eu via que a pessoa sentia um constrangimento, dava uma risada, mas aquilo era totalmente controlável. Bom, esse primeiro projeto, eu tava lá numa sala, com um monte de homem na sala, fui passar os exercícios. Quando eu comecei a fazer alguns exercícios, começou um burburinho, todos eles cochichando, dando risada, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar muito constrangida. Até que alguém da plateia virou e falou assim: Lívia, tá todo mundo tirando sarro aqui porque esses gestos são muito obscenos. Gente, enfim, foi horrível. Uma situação péssima. Eu não soube muito bem como lidar. Isso me trouxe como lição que muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa que a gente pode ser que gere um certo constrangimento, ou que as pessoas elas fiquem um pouco sem graça, ou dê margem para as pessoas darem risada, tirar sarro. O que funcionou comigo nesse caso específico? Eu ainda preciso mostrar como fazer exercícios fonoaudiológicos nos treinamentos, mas eu mudei o modo como eu abordo isso. Então, sempre antes de mostrar como é que são os exercícios, eu falo: gente, esse é o momento agora que os homens morrem de dar risada, eles se divertem porque os exercícios são engraçados, a gente tem que mexer a língua, mexer a bochecha. O que eu faço, então? Eu pego a situação constrangedora, eu já falo logo de imediato, tiro um sarro, eu faço uma piadinha sobre aquele assunto, e aí o que acontece? Na hora que eu começo a mostrar os exercícios, girar a língua, mexer a boca, enfim, ainda que tenha uma risadinha, pelo menos aquela risadinha ela tem um lugar para acontecer. Então, eu parei de ficar constrangida e eu percebi que quando eu preciso falar de alguma coisa que vai gerar um zum, vai ter uma... Pode ser que as pessoas tirem sarro, ou enfim, eu falo antes, eu aviso, gente, pode ser que os homens aqui provavelmente vão morrer de dar risada, mas ok, é assim mesmo. Então eu explico para as pessoas o que vai acontecer e isso tem funcionado muito bem. Essas são algumas histórias engraçadas que eu vivenciei, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Se vocês estão gostando desse canal, dá um subscribe aqui no nosso canal no YouTube, a gente está sempre com novidades. Clica no sininho para que vocês possam receber as atualizações, as notificações de vídeos novos. Faz um comentário aqui embaixo, vai no nosso blog, leia, a gente tem bastante texto também falando um pouquinho sobre oratória. E até a próxima. Tchau!